Sejam todos bem-vindos a mais uma edição de Conversas com Alcides no Funga, o seu maior canal digital. Já sabe que aqui olhamos para o país em diversas vertentes. Vamos olhar, sem mais delongas, para mais um conteúdo que vai marcar a atualidade. Desfrute! Acompanhe de segunda a sexta-feira todas as notícias mais quentes e as entrevistas em exclusivo aqui no seu melhor canal digital. Conversas com Alcides no Funga. Muito boa noite, Vasco Dava. Quero igualmente saudar o meu colega do painel, Sérgio Massinque, extensivamente a todos os nossos estimados telespectadores que nos vêm de casa a partir desta hora. Olha, primeiro é preciso olharmos para a instituição Podemos. Podemos como uma instituição, vamos perceber que o Podemos é ainda uma instituição com bases precárias, daí que isso também reflete na fragilidade das suas estratégias e na sua própria cultura organizacional. É preciso entender que quando nós temos uma instituição forte, essa instituição sabe lidar com diferentes tipos de situações que possam advir, como até as adversidades, como é o caso que nós estamos hoje a verificar. O Podemos está a viver um momento agridoce porque consegue fazer eleger 43 deputados para a Assembleia da República, mas encontra-se em crise de relacionamento com uma pessoa que foi bastante determinante para que isso possa acontecer. Mas há um elemento que o Podemos não teve tempo de sentar e refletir, que é a questão do simbolismo. O simbolismo, sobretudo em política, ele é muito fundamental, daí que, independentemente da situação que se encontra em termos de relacionamento entre o Podemos e o Venâncio Mondlane, havia essa obrigação moral de o Podemos, no seu mais alto nível, estar lá presente para poder mostrar, preencher este vazio simbólico. Okay. Porque é uma questão muito fundamental. Vamos falar do secretário-geral ou mesmo do presidente, ou uma comitiva criada e devidamente identificada para receber Venâncio Mondlane. Há um ditado que se diz: o divórcio não se faz na rua, o divórcio se faz em casa, sentados ou em família. Então, se existe alguma crispação entre essas duas partes, era óbvio que as duas partes se comportassem com algum tipo de maturidade. É verdade que há críticas que se fazem ao candidato Venâncio Mondlane por ter divulgado um acordo que era considerado secreto, mas o fato de uma parte cometer erros, isso também não nos coloca numa posição de cometer erros. É muito bom quando estrategicamente nós sempre nos posicionamos de uma forma didática e de uma forma positiva, porque de alguma forma em política esses passos em falso também trazem alguma corrosão em termos da nossa imagem. Daí que eu acho que havia toda uma necessidade de podermos fazer-se presente. E ao não se fazer, eu penso que a questão da precariedade da sua instituição como Podemos refletiu-se. E não é efetivamente algo... aliás, é alguma coisa que de alguma forma mancha cada vez mais esse relacionamento. Até porque o próprio Venâncio Mondlane, na sua primeira intervenção, disse que continua com o Podemos. Salamate, quero entender uma coisa. Quando fala, por exemplo, que para esta recepção de Venâncio Mondlane poderia, por exemplo, Podemos ter criado uma comitiva para que pudesse receber o Venâncio, mas também fala do secretário-geral do partido, também fala do próprio presidente, que é o Forquilha. Significa com isto que não era, no seu ponto de vista, não é imprescindível que seja somente o Forquilha a receber o Venâncio Mondlane? Não é imprescindível, até porque o presidente do Podemos, nesse caso o presidente Forquilha, já vinha cumprir uma agenda.
e o convite foi feito estrategicamente, provavelmente, para quem concebeu o convite para a realização desse encontro de hoje. Também temos que perceber que as ações em política elas são minuciosamente planificadas. Então, provavelmente houvesse aqui uma estratégia por detrás desse convite que foi feito aos partidos políticos para a mesa de diálogo. Okay. Então, havendo esta situação, era de bom tom que o presidente do Podemos tivesse uma decisão ou reunisse a sua equipe e encontrasse uma forma de como colmatar esta sua ausência. E isto era muito bom, vendia uma boa imagem para o Podemos. E depois é preciso entender que em políticas não há amigos para sempre, nem inimigos para sempre. Por mais que estivessem ou estejam neste momento num ambiente de crispação, há sempre um espaço para reatar. Porque ainda vemos que as duas partes continuam a afirmar que estão no acordo, estão disponíveis a pô-lo em prática o acordo. Então, isso pressupõe haver uma ligação entre as partes, pressupõe haver uma relação e para isso é preciso encontrar espaços de quebra-gelo. Okay. Eu acredito que criar uma equipe de 2, 3, 4 pessoas que representem o Podemos seria muito positivo para essa aproximação que se pretende, porque, independentemente neste momento que o Venâncio Mondlane está cá, uma das questões que vai acontecer será uma reunião entre o Podemos e o Venâncio Mondlane para poderem discutir a situação do seu acordo. Okay, mas acha que esta chegada de Venâncio Mondlane não tem a mesma importância que no dia 21 de agosto, quando assinou-se o acordo entre Venâncio Mondlane e Podemos? Assim, quero também saudar aqui a São Amade, colega de painel, e também o telespectador aqui da televisão Sucesso. De fato, acho que esse é um assunto que deve merecer alguma consideração e deve também preocupar a todos nós, no sentido de saber o que é que estará a acontecer. Queremos nós entender que provavelmente eles estivessem a preparar as condições de segurança estivessem nos bastidores, mas fazia sentido sim que de alguma forma um dos líderes principais pudesse estar presente e pudesse fazer acompanhar ou de alguma forma estar assim lado a lado com a Venâncio Mondlane a chegar, tendo em conta aquilo que são os acordos já assinados e a forma como eles, de alguma maneira, tiveram este casamento, se nós quisermos, para estas eleições e os resultados que atingiram. Agora, é verdade que nos últimos dias o que nós temos estado a assistir é um pouco do surgimento de algumas divergências, se nós quisermos, ou prenúncio de algumas divergências que, embora exista aqui ainda um espaço bastante fechado que não nos permite ver o que é que está por aí, mas em realidades políticas, quando começam movimentos desta natureza, levam-nos para uma possibilidade de decisão. Agora, o grande problema que nós temos diante disto é que, a ser esta linha de decisão uma situação em que Podemos, de alguma forma, tenta distanciar-se de Venâncio Mondlane, na verdade, aquilo que já se propala, ou aquilo que é possível acontecer, é que provavelmente estas vão ser as primeiras últimas eleições ganhas pelo partido Podemos, a não ser que encontre uma outra forma de se desdobrar ao longo dos próximos 5 anos, que vai ser muito difícil, mas já não vai ter a possibilidade de granjear os números que granjeou, estar, por exemplo, por cima da MDM, por cima da RENAM, por aí, apenas por causa da figura. Porque temos que convir que os resultados deste ano foram a todos os níveis, mas a todos, partindo exatamente da Frelimo, da RENAMO, do MDM, do Podemos e de todos os outros partidos, foram definidos pela pessoa de Venâncio Mondlane. Então, qualquer pessoa, e já dizíamos antes, qualquer pessoa que excluir Venâncio Mondlane desta equação está a cometer um erro grave que vai, de alguma forma, resultar
num desastre total. Então, esta situação, esperamos nós que não seja a que tenha motivado a ausência do pessoal do Podemos. Pode ser também que Podemos não quisesse, de alguma forma, se juntar a uma moldura, ou seja, talvez uma tentativa de separar a moldura humana que vai sempre desvalar em realidades de baleamento, de violência, como nós podemos ver. Pode ser que estivessem também por essa via. Pode ser que tenha sido uma estratégia de segurança por esta via, no sentido, ok, tudo bem, vai um certo grupo para não ser que as pessoas, de alguma forma, que estejam aqui envolvidas com o Podemos, com o partido, neste caso, que suporta que suportou a candidatura de Venâncio Mondlane, não sejam elas mesmas atingidas. Pode ser também que além a questão da segurança pode, não um outro ponto, mas que a situação de segurança pode se desdobrar em duas realidades. Uma situação em que, numa possibilidade de haver aqui detenções por alguma razão, então essas pessoas escapem, ou numa situação em que há balas, pronto, naquilo que nos é dado aqui a conhecer, balas perdidas, então não atinjam aqui essa massa toda. Então, eu acho que nos encontramos aqui muitas e outras razões que podem definir isso. Agora, que é uma realidade que, de alguma forma, deixa uma mancha, sim, deixa, porque eu acho que, por exemplo, o próprio presidente do Podemos podia e devia ter sido a pessoa, neste caso, a dizer ao Presidente da República, quando convoca o encontro, que, olha, eu não posso a essa hora por esta e aquela razão. E se estamos diante de uma situação de diálogo, eu acredito que qualquer pessoa que tem, na verdade, um interesse genuíno no diálogo, quando um dos elementos fundamentais, como é o caso, pronto, a olhar pelos resultados oficiais, como é o caso de um partido que é o segundo mais votado do país, então eu acho que fazia algum sentido ouvir essa voz, sob pena de assumirmos que esse diálogo não é efetivamente um diálogo, é qualquer outra coisa. Ok, mas sim, parece que no terreno, ou no aeroporto internacional de Mavalan, estiveram lá homens da comunicação do Podemos. E eu pergunto, era necessário ou imperioso que, para além dos homens da comunicação de Podemos, tivéssemos o próprio presidente ou, se calhar, uma figura que se diga de destaque na liderança de Podemos? No seu Bem, ponto de vista. pela natureza do acontecimento, veja, Venâncio Mondlane esteve fora do país durante cerca de 3 meses. Esteve numa situação em que a comunicação era feita por meio de, por via virtual. Estamos numa situação em que Venâncio Mondlane, como bem dissemos aqui, é uma figura importante, embora não seja, de alguma forma, um membro do Partido Podemos como tal, pelo menos até agora, mas é alguém que tem um acordo e que, como já dissemos aqui, movimentou toda esta máquina e permitiu que Podemos pudesse chegar aqui onde chegou. Então, eu acho que fazia algum sentido, sim, que qualquer figura pudesse estar lá. E mais, eu acho que fazia algum sentido, ainda que não estivessem lá, pelo menos que tivessem solicitado, ou não estivesse, ainda que o Presidente da República tenha, de alguma forma, rejeitado a proposta, mas pelo menos Podemos devia ter aproximado ou apresentado a sua ideia de, olha, nós não podemos a essa hora, não temos como, porque temos um outro compromisso. E esse compromisso, ainda que não fosse para, pelo menos, ir ao aeroporto receber aqui a Venâncio Mondlane, uma das coisas podia ser, olha, logo depois de aterrar,
logo depois de chegar e levasse exatamente para algum sítio onde pudessem ter algumas impressões iniciais que até facilitassem, pudessem facultar a qualquer abordagem deste assunto de uma forma conjunta. Aliás, há, como estava a dizer antes, há aqui um entendimento, há aqui uma suspeita de que existe uma certa clivagem nos últimos dias em relação a essas duas figuras. Então, fazia sentido que em qualquer aparecimento de Venâncio Mondlane quer abordar uma questão, neste caso a comunicação social, também estivesse presente Forquilha depois desta concertação. Assim, se calhar eu vou fazer a pergunta de uma outra forma, antes mesmo de avançarmos com o Samamad em Irul, uma pergunta que não cala. Certo é que Forquilha não se fez presente no aeroporto internacional de Mavalang. A pergunta que eu faço agora ao Massinga, onde é que deveria o Forquilha estar? Na presidência da República com Filipe Nunes ou com Venâncio Mondlane no aeroporto, do seu ponto de vista? Bem, por mim, devia estar no aeroporto com Venâncio Mondlane. E não... Por uma questão muito simples. Por uma questão muito simples. Se calhar eu volto assim para que possa explanar. Vamos deixar um pouco o Samamad falar alguma coisa, mas depois volto assim com a mesma pergunta. Samamad, a pergunta é mesmo esta. Como é que olha para a ausência do Forquilha, o mesmo Forquilha que esteve envolvido na assinatura deste acordo coligatório entre Venâncio e o partido Podemos na Manhissa? Neste mesmo processo que levou Venâncio Mondlane a uma parte incerta, retoma quase 3 meses depois e não vemos o presidente do Podemos. Como é que olha? Pois é, estamos a acompanhar um dos vídeos, conteúdos mais quentes da atualidade. E o Carlos Telespectador tem certeza e o internauta estão a acompanhar com maior vigor. Continuam a acompanhar e voltamos para conversar, até porque este é o momento mais quente do vídeo e não vai querer perder. Não mereceu, da parte do Podemos, uma comitiva, mas mereceu a presença do próprio presidente. Acha que há uma diferença de importância destes dois eventos? Há diferença, sim, de importância, porque é assim, a assinatura de um acordo, geralmente a própria lei já ordena a qualidade do indivíduo que deve estar lá presente para poder validamente assinar em nome de uma determinada organização. Neste caso é o presidente, porque o Estatuto do Podemos confere assim e outorga o Forquilha como presidente, e esse tipo de acordos geralmente são celebrados ao mais alto nível. Agora, tratando-se de um evento, porque este é um evento, tratando de um evento, é possível substituir o presidente com uma figura muito próxima, também com quase um igual relevo dentro do partido. Daí que a figura do secretário-geral era suficiente para colmatar a ausência do presidente, ou mesmo uma comissão de quadros do partido justificaria a ausência do presidente para um evento que também era conhecido, ou é sabido pelo público, que o presidente tinha como agenda a cumprir, que é, por exemplo, a reunião com o chefe do Estado na presidência da República. Okay. E como jornalista, pelo que sabe, Samamad, esteve lá o presidente do Podemos? Não. Esteve lá o presidente no aeroporto? Não, o presidente do Podemos não foi. O secretário-geral também não foi. Mas também essa questão de presença ou não do presidente, do secretário-geral, ao longo da semana foi se discutindo, e houve uma questão que foi feita diretamente ao secretário interino, se estariam presentes ou não, foi feito ao presidente do Podemos, e todos eles reservaram-se a responder. E esta reserva já fazia adivinhar efetivamente essa provável ausência por motivos dessa precariedade que estou aqui a me fazer referência, que organizações com muita precariedade em termos de formatação institucional
elas tendem a agir arbitrariamente sem concertação. Tudo bem. E pode Salomão, ser isto já que respondeu hoje está a sobre o acontecer. presidente, respondeu agora sobre o secretário-geral, que não viu nem o presidente, não viu nem ao secretário-geral. Viu, por exemplo, uma comitiva do Podemos? Não, eu por isso que eu fiz referência que devia haver uma comitiva Viu ou devidamente. Sim, Não viu vi, ou não vi. Não viu. Então, acha que é correto ou não esta ausência dos três que, no seu ponto de vista, deveriam estar no aeroporto? Olha, estás-me a puxar a uma condição de fazer juízo de valores às pessoas, mas... Não, Samamad, ok, vamos por pontos. Vamos entender uma coisa. O Samamad diz que lá deveria estar, pelo menos, o presidente. Na ausência do presidente, poderia estar o SG, que é o secretário-geral. Na ausência do secretário-geral, poderia estar, por exemplo, uma comitiva que foi criada pelo Partido Podemos. Sim. Penso que foi isto que disse. Sim. E perguntei-lhe se viu, pelo menos, o presidente, o secretário-geral ou uma comitiva. Não, Diz eu não que não. vi. É daí não que vi. surge a pergunta se acha que a ausência dos que o Samamad acha que deveriam estar lá significa o quê? É correto ou não? E eu dizia aqui, para uma organização Sim. que tem bases muito fortes, que a cultura organizacional está lá, seria necessário ou seria expectável que tivessem uma comitiva ou todos esses três elementos. Agora, eu não vou fazer o juízo de valores porque o entendimento de estarem certo ou não, eu penso que o Podemos é que, sendo o partido visado, né, e os seus simpatizantes, por exemplo, numa reflexão interna, poderão chegar a uma conclusão se agiram da melhor forma ou não, em função daquilo que são os objetivos, do tipo de relação que estabeleceram. O que eu trouxe aqui é uma ideia genérica de que para uma organização que tenha elementos em termos de cultura organizacional, em termos estratégicos bem definidos, geralmente tem agido da forma como eu fiz referência, que tem que ou o presidente estar presente ou uma figura uma comitiva que tenha algum relevo interno a nível organizacional, ou mesmo, efetivamente, um secretário-geral, por exemplo, que é uma figura proeminente dentro da organização, a estar lá, claramente transmitia uma imagem positiva para a organização, demonstrava maturidade, até porque trata-se de uma pessoa que tem uma relação e não podemos negar que existe aqui favores entre as partes. Então, eu penso que se eu tiver que forçar a fazer juízo de valor, eu vou dizer que foi errado, podemos não ter mandado lá alguém. Mas não está a ser forçado. A pergunta segue na linha do que o Samamad disse, porque o Samamad disse, sozinho, que deveria lá estar ou o presidente, ou o secretário-geral, ou uma comitiva. E disse que não viu a nenhum deles, nem o presidente, nem o secretário-geral, nem a comitiva. Sim. É daí que surge a pergunta, que, no seu ponto de vista, é correto ou não que nem os que o Samamad sugere não tenham se feito presentes? De alguma forma, eu penso que isso vai deixar alguma mácula, mesmo ao próprio Venâncio Mondlane, porque nós fomos a ver até os que acompanharam o Venâncio Mondlane, que fazem parte do grupo VM7 ou mesmo do grupo Futurena, porque nós sabemos que o Venâncio Mondlane tem uma organização chamada Futurena, está lá o Denis Tivan e tantos outros, até estavam vestidos a rigor e ostentavam símbolos do Podemos, mas para nós que conhecemos aquela equipe toda, sabemos que é uma equipe que pertence, que vem do parte de Venâncio Mondlane. Então, eu acho que traria um outro nível de responsabilidade e de respeitabilidade ao evento se alguém do Podemos ou uma comitiva do Podemos devidamente identificada se estivesse lá presente. Ok, muito bem.
Prontos, temos as primeiras palavras do Samoa Dinrul, mas eu volto com Massinga, antes mesmo de avançarmos com o intervalo, é mesmo para fechar aquele fio de pensamento em que já estava para justificar o fato de dizer que o Forquilha não deveria estar com o Presidente da República, mas deveria estar com o Venâncio Mondlane. Pode sustentar? Sim, não, de fato, a parte disso é o que o colega veio aqui a avançar, mas, acima de tudo, é diante desta realidade, desta percepção que se tem a nível das pessoas, de que parece existir aqui um distanciamento entre as partes. Faz sentido que a Forquilha, ou Podemos, de alguma maneira, encontre formas de reduzir este distanciamento. E quanto mais próximo de Venâncio Mondlane, vai poder dar a perceber às pessoas de que, na verdade, não existe qualquer possibilidade, qualquer ruptura neste momento. Estamos alinhados, até pode ser que nós estejamos a dizer as coisas de uma forma diferente. Agora, há uma coisa que eu não concordo. Concordo claramente que podia ser sem Forquilha por um lado, podia ser o secretário-geral, mas já a questão da delegação, de uma delegação qualquer, não vejo aqui a se enquadrar, por uma razão muito simples. Nós não temos presente a ideia, não temos a clareza se esta comitiva esteve lá ou não. Exatamente por causa disso. Ou seja, a comitiva, uma vez presente naquele lugar, não se identifica como tal, não tem a mesma pujança, não tem a mesma apresentação, não tem não se tem a mesma ideia desta força como tal. É como se, na verdade, nós menosprezássemos, estivéssemos já a considerar este evento como menor como tal. Agora, e a outra coisa é que estar, por exemplo, na mesa com o Presidente da República, deixando Venâncio Mondlane, sabendo que ele está em Moçambique, deixando a ele, porque veja, se nós olhamos para esta realidade atual e olhamos para tudo isto, a única pessoa que está fora daquela mesa é Venâncio Mondlane. Okay. Os partidos políticos estão lá, os outros 3 candidatos à presidência estão lá. Então, eu acho que fazia sentido ao próprio Podemos forçar essa ideia de, olha, tudo bem, nós estamos a chamar isto do encontro de partidos políticos, mas, na verdade, aqui falta uma pessoa que não se encontra representada a nível dos partidos políticos como tal, que é o Venâncio Mondlane, por causa da sua característica de não ser nenhum líder. Veja, Lutero Simango estava lá, a Daniel Chapo está lá, o Sufumado está lá, quem falta praticamente é Venâncio Mondlane. E os outros partidos, é verdade, estão lá, que essas pessoas representam em parte, os próprios partidos. Aliás, nem faz sentido até, não é? Olhando para essa realidade toda. Se nós olharmos para Frelimo, se estamos a falar de partidos políticos, está lá o presidente da Frelimo, está lá o secretário-geral da Frelimo, não é? Então, praticamente este é um desequilíbrio que nós encontramos. É por isso que eu digo que, sim, fazia sentido que a Forquilha tivesse mandado logo um recado, dizer, olha, a esta hora que nós estamos a marcar, já tenho uma agenda, não é? E por isso não poderei, e sugerir até que seja feito o encontro mais tarde, e mesmo nesse encontro, sugerir que seja incluído, de alguma forma, o Venâncio Mondlane a participar de todo o debate. Porque, mais uma vez, todo esse debate político está a acontecer, mais uma vez, não vai ter qualquer efeito se não for considerado, não for assim trazido para perto o Venâncio Mondlane. Porque praticamente todo esse alvoroço que nós estamos a passar não é por causa da Renamo, não é por causa do Sufumado, não é por causa da MDM, ou então Lutero Simango, ou qualquer outra coisa, mas é desta figura Venâncio Mondlane. Ou seja, Venâncio Mondlane acaba sendo aqui uma figura central dentro deste processo todo, que é alguém que nós temos que puxar e está no centro da mesa de diálogo. Massinga, nós